boa noite a todos e todas, especialmente ao professor Sérgio Vasconcelos, ao professor Wellington Zangari. Hoje nós temos a honra de ter a defesa de Djalma Lopes, nosso aluno da especialização em Ciência da Religião e Ensino Religioso do Instituto Federal de Alagoas, a qual tenho o prazer, a honra de ser coordenador e sou orientador de Djalma, do TCC, que vai ser apresentado hoje. Nós estamos na banca de defesa do aluno Djalma. O TCC dele tem como tema hiperestesia indireta do pensamento, a compreensão da parapsicologia sobre o jogo de búzios no candomblé. É uma banca de defesa, né, de um TCC que tem como modelo um trabalho acadêmico, um trabalho científico, na verdade, um artigo científico, um artigo a ser publicado em uma revista Qualis. Então, o modelo do nosso TCC é o modelo de um artigo científico ao qual o Djalma vai fazer a sua apresentação. O Djalma tem, no mínimo 20 minutos e no máximo 30 para fazer sua explanação. Depois a gente abre para as considerações da banca. A banca, com seus avaliadores, Sérgio Vasconcelos e o Wellington Zangari. E eu, aqui, professor Wellington, professor Sérgio, o orientador também é avaliador. Eu não sei como foi criada essa metodologia, mas está posto nos nossos documentos institucionais, e eu não vou nem tecer crítica aqui, mas, no mínimo, é um pouco para se levar à reflexão. Mas estou dentro dos avaliadores, isso por força normativa, né? Por força regimental. Então, a gente faz uma breve fala e uma análise, eu vou deixar a palavra em aberto, tanto para o professor Sérgio quanto para o professor Wellington, e aí volta para você, Djalma, em 10 minutinhos, para fazer suas considerações. A gente sai para um outro link, professor Sérgio e professor Wellington já estão por dentro, a gente faz a avaliação rapidinho, segundo os critérios estabelecidos nos nossos normativos, e voltamos aqui para, em seguida, fazer a publicação, digamos assim, da tua nota, Djalma, que com certeza, espero, vai ser uma boa nota, porque você é um excelente aluno, e o seu texto, a minha leitura, sou suspeito de falar, está bem legal, está bem consistente. Mas, enfim, deixando de maiores ressalvas, professor Sérgio, professor Wellington, tem alguma questão a ponderar antes que eu passe a palavra para o Djalma? Não, não é? Podemos passar para ele. Então, vamos lá. Djalma, fica à vontade. 20 minutos mínimo, 30 máximo. Ok. Boa noite a todos. Eu sou Djalma Lopes Bezerra, psicólogo e professor de ensino religioso. Hoje vou apresentar aqui o meu TCC, artigo intitulado Hiperestesia Indireta do Pensamento, a compreensão da parapsicologia sobre o jogo de búzios no candomblé, com orientação do professor doutor Hugo Brandão. Quero agradecer inicialmente a presença dos professores doutores Sérgio e Wellington Zangari. Próximo slide. Bem, a cargo de introdução, primeiro, né, qual é o objetivo deste trabalho? Né? É investigar o fenômeno religioso do jogo de búzios no candomblé, sob a perspectiva da parapsicologia ou anomalística, como na USP é utilizado, especificamente por meio do conceito de hiperestesia indireta do pensamento e a minha metodologia de abordagem qualitativa de natureza dedutiva, fundamentada em pesquisa bibliográfica, documental e autoetnográfica, uma vez que eu estou me baseando numa dissertação de mestrado de Daniel Lopes, um babalorixá de Belém do Pará, e a partir da sua experiência no terreiro de candomblé, com a sua prática de jogo de búzios, ele construiu todo um conceito teórico de como se processa o jogo de búzios. Próximo slide. Então, inicialmente, eu estou dividindo esse trabalho em introdução, fundamentação teórica e conclusão, mas desde já eu quero dizer que nesta introdução vou, claro, apresentar de forma geral de que se trata esse trabalho e seguir com os tópicos da fundamentação teórica. Ao passo que eu for avançando, eu irei colocando a finalização para o próximo tópico, de forma que eu seja bem objetivo, que a leitura completa do trabalho não dá para ser apresentada nesse curto espaço de tempo. O fenômeno religioso. Bem,
Freud coloca que o fenômeno religioso ele é algo intrínseco da natureza humana, até porque em sua obra Totem Tabu, ele verifica que o ser humano busca compreender. Então, o Freud, né, ele começa a entender que o ser humano, através do seu pensamento onipotente, né, as atividades mágicas que ele observa na antropologia dos povos antigos, criar, né, de forma anímica esses seres espirituais como forma de lidar com a falta de conhecimento, né, com o desejo de amparo. E aí o Bruno Fantoni, que tem uma obra chamada, né, A Magia, onde ele vai falar da atividade mágica, que ela faz parte da humanidade, né, desde sempre, e até no mundo contemporâneo, como uma necessidade humana de lidar com o desconhecido. Até porque, em épocas, né, pré-científicas, a forma de adquirir um conhecimento, as indagações, era criando essa atividade mágica na relação com os fenômenos de natureza, né? A chuva, sol, a noite, né? Entender os processos da natureza através destas questões. E até as bruxas, os feiticeiros, né? As atividades que a gente vê oriundas das religiões afro, né? Que elas têm esse espaço temporal tão antigo, são formas do ser humano construir uma compreensão da realidade e dos eventos naturais. Psicologia da religião e parapsicologia. Qual é a relação que podemos ter aí? Então, a psicologia da religião, que é um termo que, segundo alguns trabalhos do professor Zangari, não seria tão apropriado, porque também estudamos o comportamento religioso, né? E aí, nessa ideia de comportamento religioso, as teorias das diversas religiões, né? A parapsicologia, ela faz um cruzamento para entender os fenômenos psíquicos que ali se apresentam. E a psicologia da religião vai estudar a importância da religião para o ser humano, como é que o ser humano vivencia esse fenômeno religioso. O candomblé, né, é a religião afro-brasileira porque nós sabemos que não temos aqui a representação original das religiões afro no Brasil em decorrência do processo escravizatório que provocou mudanças. Além do mais, que são religiões de transmissão oral, muita coisa vai se perdendo ou mudando, e aí constrói-se a religião afro-brasileira, o candomblé. Especificamente, eu pego o fenômeno do jogo de búzios a partir da autoetnografia do Daniel Lopes. E aí eu passarei a fazer um entendimento do fenômeno do jogo de búzios numa perspectiva científica da parapsicologia ou anomalística, tentando lançar um entendimento científico de processos psíquicos aí. Próximo slide, professor. Professor Hugo. Ok. Então, neste momento, é o primeiro tópico teórico, eu vou fazer uma apresentação simplificada do que é o jogo de búzios no candomblé. Aqui nós temos o babalorixá Daniel Lopes Sena, que é mestre, né, e ele usa toda a sua experiência no candomblé para construir a sua dissertação de mestrado. Nós vemos aqui ao lado, né, uma mesa toda ornamentada para a prática do jogo de búzios, que faz parte de toda uma ritualística para que o fenômeno religioso aconteça. Aí nós vemos diversos elementos simbólicos, como as conchas, a vela, a quartinha onde coloca-se a água, o potinho onde se guarda as conchas, as guias, né,
que está aí em cima da tábua, a tábua de Opon e Fá, que é onde acontece a prática divinatória. Próximo slide, professor. No próximo slide, eu vou, professor Hugo, fazer uma apresentação ainda sobre alguns elementos constitutivos do jogo de búzios. Bem, o que é o jogo de búzios, né? Então, a partir dos estudos de Pires Filhos e Escada, ele denomina como um sistema divinatório de Ifá, que corresponde à interpretação básica de 16 principais odus. Veja, eu tenho 16 conchas que vai representar os odus, que são os caminhos que os orixás vão representar ali por meio das conchas. Né? Então, juntamente com as divindades, que são os orixás, haverá uma proposta de solucionar, aconselhar, questionar, ajudar o consulente que ali busca. Então, Ifá é o nome originário da prática divinatória e que aqui se chama jogo de búzios, mas lá nas origens de Yorubá, essa prática aí, ela até mesmo é feita com outros elementos que não búzios, como também com ossos. Próximo slide, professor. Bem, nós temos aí Orumilá, a principal divindade do jogo de búzios, porque ele representa, essa divindade, a sabedoria, não é? O próprio Senhor divinatório que vai trazer a possibilidade do médium falar quais são os conselhos, quais são os dizeres para a demanda do consulente. Eu quero chamar a atenção para esses búzios aí em cima. Veja, um tem a fenda natural e o outro é a parte de trás que foi cortada para ficar plano, para quando for jogado, ter a real probabilidade das duas faces caírem, porque se permanecesse côncava, a maior probabilidade seria a parte naturalmente já aberta. Lembrando que, se eu sou homem, essa parte natural aberta vai ser considerada aberta, mas se eu sou mulher, a fenda naturalmente aberta, para mim, será fechada. E isso implica em uma série de falas, né, de entendimentos, porque o que está aberto para homem vai ter um entendimento, e o que está aberto para a mulher vai ter outro entendimento. Então, a mesma abertura vai ter um significado diferente a partir do gênero do médium. Todavia, há terreiros que, por exemplo, se eu fosse transexual e homem, denominando-se mulher, não é aceito. Seria aceito a origem biológica do sexo, mas isso é uma contestação de terreiro para terreiro que não faz parte aqui desta discussão. Observem aí que tem 16 conchas. Cada concha representa um caminho e um orixá. Quando esses búzios são lançados na mesa, né, eles vão ser dispostos em lugares que representarão o dono do orixá que vai manejar aquela sessão. E aí, para aquele consulente específico, orientações específicas serão dadas. É um jogo muito complexo, porque apesar de haver 16 odus, esses 16, numa análise combinatória fatorial, chega a 256 modalidades de apresentação. Então, requer um grande conhecimento de estudo, né, do Babalorixá e Ialorixá para entender, né, interpretar a disposição dos búzios e assim alcançar um atendimento que possa satisfazer ao consulente,
Próximo slide, por favor. Então, existe uma complexidade, né, no jogo de búzios que tem a ver com a capacidade de entendimento, de estudo que é longo e de muita prática para se alcançar a efetividade, que são questões teóricas, práticas e materiais. Vamos falar de ambientação psíquica. Quando eu criei esse tópico, ambientação psíquica, eu reuni alguns fatores que fazem parte eu vou usar o termo performance de um antropólogo, mas depois eu explico. Cada sessão, né, de jogo de búzios representa um ritual que tem suas simbologias e um processo de autossugestão que eu busquei em Emily Coué, que foi um psicólogo que trouxe como método terapêutico a sugestão para tratar de seus pacientes, embora ele estudou hipnose com outro cientista. A ambientação psíquica, aqui, quando eu falo em rituais, nós temos que entender que um ritual, ele engloba música, ele engloba cores, vestimenta, ordenamento do espaço físico, posicionamento das pessoas. E no candomblé, no jogo de búzios, isso acontece. Como narrado pelo próprio Daniel Lopes, o Babalorixá, ao qual eu estudei para apresentar esse trabalho, ele faz uma vestimenta, usa uma vestimenta branca, um chapéu branco. Ele toma, antes disso, um banho de ervas para repelir e atrair energias. Ele prepara a mesa com a toalha branca, com todos os elementos simbólicos que eu já falei da mesa de Opon e Fá. O consulente deve ficar 30 minutos numa sala reservada, onde ele já passou algumas orientações de como será o jogo. E ele, antes de iniciar o jogo, ele faz as saudações aos orixás do seu terreiro. E ali, no processo ritualístico, ele tem movimentos de mão, alguns sopram, alguns colocam a mão na testa, joga, e nesse processo pede orientações aos seus orixás. E o consulente, que já foi preparado em relação a como será o jogo, quando o médium Babalorixá vai falar como ele deve se portar, as perguntas que ele pode fazer, cria-se um ambiente psíquico, juntamente com todos esses símbolos que eu falei, e uma autossugestão, porque o consulente, ao ir a um lugar sagrado, porque é uma representação sagrada, que no nosso inconsciente coletivo de Jung, nós temos protótipos de referências anímicas daquilo que se representar, que representa o que é o sagrado, é algo que está acima de todos nós humanos, que tem um grande poder de solucionar, de ajudar, e ao mesmo tempo remete a medo em relação ao seu poder que pode ser destrutivo. Então, o consulente tem uma autossugestão se ele vai ali acreditando que a sua demanda será correspondida. Então, entra-se numa atmosfera psíquica que tantos autossugestionam o consulente, quanto o Babalorixá em seu processo mediúnico, em que ele acredita ser o representante naquele momento, o mediador dos orixás para atender ao consulente. E aí eu trago a imagem de vários símbolos aqui no canto esquerdo, né, que são utilizados nas religiões afro, assim como no candomblé, e que imagine você chegar num terreiro e ter todas essas simbologias que às vezes alguns consulentes não conhecem, mas acredita que ali tem um poder. E aí, essa imagem da mente como uma forma de interação, né?
eu não quero ainda falar a palavra hiperestesia, mas uma sensibilidade começa a se aflorar nesta relação. Próximo slide, por favor. No próximo slide, eu vou entrar já no tema em si. Aqui eu vou esclarecer teoricamente a hiperestesia indireta do pensamento, que faz parte de um ramo de pesquisa da parapsicologia e que, para entendê-la antes, eu vou dizer o que é uma hiperestesia indireta. Gente, vamos entender que hiperestesia é uma acuidade dos sentidos. Por exemplo, essa acuidade ela pode acontecer de forma praticada. Imagina um marinheiro, né, na época das grandes navegações em busca de avistar a terra, o quanto que ele aguçou o sentido da visão para encontrar alguma coisa no horizonte. Né? Há pessoas que têm naturalmente a audição bem apurada para ouvir coisas à distância, ou alguém que fala bem baixinho, ou o cheiro de alguma coisa. Então, a hiperestesia direta é aquilo que os meus órgãos dos sentidos são capazes de captar, muitas vezes, mais do que outras pessoas. Eu não estou falando de um simples fato de eu aqui colocar um perfume e alguém aqui no meu quarto, na minha casa, sentir. Eu estou falando mesmo de uma acuidade, de uma capacidade mediana acima de percepção sensorial. O segundo tópico que chama aí emissão hiperestésica ou cumberlandismo, se trata de fisiologia. Ou seja, o nosso corpo ele emite sinais fisiológicos que têm a ver com respostas do nosso sistema nervoso e que, quando alguém nos toca, pode captar. Existem exemplos práticos que vocês podem ver no YouTube, né, de cumberlandismo, onde alguém esconde algo numa plateia e o palestrante não viu, não escondeu, chama alguém que viu, coloca, pega na mão ou bota a mão no ombro e esta pessoa que viu poderá sim emitir, poderá, alguns casos pode não acontecer, né, direcionando o palestrante para o lugar onde está escondido, é o cumberlandismo. E às vezes nas sessões mediúnicas, né, isso se soma, porque o babalorixá pode tocar a mão daquela pessoa e captar sensações, emoções do seu consulente. Bem, vamos lá. A hiperestesia indireta do pensamento. Ela já foi considerada como telepatia. Telepatia é quando eu capto uma ideia real que aconteceu, que está acontecendo, muito distante de mim. Não é? Existem exemplos assim de mães que tiveram a sensação de que o filho acabou de morrer na guerra, né? E aquilo se efetivou naquela hora mesmo, em outro país. Nós estamos no campo da telepatia, né? E a hiperestesia indireta do pensamento vem, né, em algumas escolas de parapsicologia para dizer que quando eu estou numa margem de até 50 metros de distância, captando o pensamento do outro, aí não é telepatia. Isso é o campo teórico do estudo. É hiperestesia indireta do pensamento. Tenho que estar na presença para que o meu consciente, que geralmente pode acontecer com todo mundo, mas com quem é sensitivo, mais frequente, né? Porque todos nós podemos captar o inconsciente do outro, seus conteúdos, o idioma que o outro tem, mas geralmente os sensitivos é que recebem na consciência a informação e fala. Eu pensei isso agora, e alguém diz, mas foi isso que eu estava aqui pensando também, né? Então, em linhas gerais, eu expliquei o conceito de hiperestesia indireta do pensamento. Próximo slide, professor. No próximo slide, eu vou trazer alguns casos de HIP, da hiperestesia indireta do pensamento. Olha, existe uma obra aí da psiquiatria, tá? Sobre a loucura, considerada sobre os pontos de vista patológico
fisiológico, filosófico, perdão, histórico-jurídico, de Calmeil, 1845. Existe um relato aí em que um padre foi chamado para socorrer um homem que estava na rua endemoniado, né? Porque qualquer pessoa que tivesse uma crise, perdeu o controle, era, e às vezes ainda é, considerada endemoniada. E Ô, aí, isso é Djalma, um só para caso... avisar que 20 minutos já, viu? Pronto, Já agora eu volto lá vou avisar. acelerar. E Tem aí 10 minutos ainda. o psiquiatra vai lá, o padre vai lá tirar o demônio e o demônio começa a dizer: olha, eu sei o que você fez, e começa a narrar casos verídicos da vida do padre e assusta ele. O padre Pio de Pietrelcina, ele é muito famoso em relação a esses fenômenos de hiperestesia. Pessoas iam se confessar e ele, às vezes, já falava o que a pessoa vinha confessar e deixava, né, os cristãos boquiabertos. O caso de Ludovic Kahn era um homem que estava sendo condenado porque ele fazia publicamente algumas adivinhações e disseram que era charlatão, até que um médico, né, o recebeu com alguns papéis, um papel aqui na mão com a frase, outro aqui com a frase, um no meio da mesa, e quando o Ludovic entrou, ele adivinhou o que estava escrito em todos os papéis, o RIP. Próximo slide, professor. A compreensão parapsicológica do jogo de búzios. Estou caminhando para o fim. Esse é o último tópico da fundamentação. Veja, gente, vamos pensar os lugares ocupados do médio e do consulente. O lugar do médio é de representar uma autoridade, né? Uma autoridade sagrada, um orixá. O consulente está no lugar daquele que está submisso em busca de um amparo em sua demanda. Então, isso já cria uma relação mística entre os dois, onde o médio vai se preparar para um transe ou um estado de sensibilidade que favoreça a hiperestesia indireta do pensamento e captar os conteúdos, a demanda do consulente. É claro que a gente retira aí os casos de fraude, onde o médium pode pesquisar ou ter informações da vida desse consulente. Então, essa relação de lugares ocupados, ela favorece o fenômeno parapsicológico, né, da HIP. O inconsciente coletivo de Jung, que eu falei, é uma explicação no entendimento de que nós temos protótipos dos nossos ancestrais na relação mítica, né, com esse sagrado, esse lugar mágico, né, poderoso, santificado, que pode resolver uma série de coisas na minha vida. Essa ideia do saber olhar, mediunidade sensitivo, é a própria dissertação do Daniel, que diz que o babalorixá só vai conseguir os efeitos se ele souber olhar, ou seja, se ele tiver um preparo, uma sensibilidade, ou seja, uma mediunidade, que na parapsicologia chamamos, ele tem que ser um sensitivo. Próximo slide. Aí eu trago uma ambientação física e psíquica, né? A estimulação sensitiva de autossugestão em decorrência do ambiente que eu narrei aqui no início. Existe uma atmosfera psíquica sendo construída a partir da ritualística, dos símbolos que eu expliquei e do processo de autossugestão, tanto do babalorixá quanto do consulente, que favorece o fenômeno da hiperestesia indireta do pensamento, seja, né, sem tocar ou por cumberlandismo, não é? Quando se toca na mão e o sensitivo, em um certo estado alterado de consciência, pode captar os conteúdos e narrar, mas a partir dos seus fundamentos teóricos do orixá, dizer os caminhos que aquela pessoa deve seguir, o que está acontecendo na vida dela. Próximo slide. Eu vou parafrasear aqui uma frase do Padre Quevedo. Ele diz assim: muitas vezes o consulente, na posição de espectador, se auto-engana, pois o médium não sabe mais do que aquilo que o consulente lhe diz na linguagem
dos sinais inconscientes e involuntários. O estado hiperestésico é favorável às práticas divinatórias, ou seja, os estudos do Quevedo diz que o que o médium sabe é aquilo que o consulente traz e emite e é captado pelo Babalorixá. Próximo slide. Considerações finais. Veja bem, foi feita aqui uma construção de entendimento psíquico do fenômeno do jogo de búzios no candomblé pelo viés da parapsicologia ou anomalística, considerando a hiperestesia indireta do pensamento. Dentro das ciências da religião, o fenômeno religioso aqui estudado, apresentado, né, ele foi lançada uma teorização científica em cima do fenômeno religioso. E a partir dos lugares ocupados pelo médium e o consulente, nós podemos entender que havia condições favoráveis para concretizar o fenômeno do jogo de búzios, né, em seu aspecto espiritual e, ao mesmo tempo, nos dando, através do nosso aporte teórico da parapsicologia, um entendimento. Próximo slide. E, por fim, tinha outro professor antes desse, mas eu posso falar. Antes desse tinha outro, em que eu digo que a parapsicologia ou a ciência da religião, ela não está para negar o fenômeno religioso, mas entende a sua importância para a humanidade, para cada um, em sua subjetividade, em sua constituição psíquica, e lança uma compreensão científica do fenômeno, uma vez que nós que estudamos o comportamento humano adentramos o fenômeno religioso na perspectiva da pesquisa científica, sem desvalorizar o aporte de fé de cada religião. A do pé é muito obrigado em Iorubá. Muito obrigado. Vamos nós. Vocês estão me ouvindo? Vou parar a apresentação. Professor Sérgio e professor Wellington, vocês têm alguma questão em preferência de ser primeiro ou segundo? Como ambos são externos, normalmente a gente tem um interno e um externo, ambos não são do programa. O professor Sérgio é mais da casa, é o nosso palestrante na nossa aula inaugural. Eu posso fazer a cortesia, professor Sérgio, de ser o Wellington, professor Wellington primeiro? Professor Wellington, fica à vontade para tecer suas considerações sobre o trabalho do Djalma. Acho que eu vou pedir para o Djalma desligar o microfone, que está dando muita interferência. Tivesse dito. Peraí. Eu não sabia de quem era, estava com medo de desligar. Eu sou TDAH, eu tenho hipersensibilidade a sonora. Menino, eu fico louco com isso também. Você é hiperestésico. Bom, eu acho que eu não mereço falar antes do professor Sérgio, mas eu vou tomar a responsabilidade, dada a honra, a minha alegria de estar aqui com vocês nessa noite, né? É realmente uma grande honra, Djalma, professor Hugo, professor Sérgio, para mim e a todos os que estão aqui acompanhando, participar desta banca, por várias razões. Primeiro que eu, recebi o Djalma, acho que em fevereiro, né, Djalma, aqui no nosso Laboratório do Impossível, né, vocês veem atrás de mim aqui o acervo que foi do Padre Quevedo, e que está conosco aqui na USP para que esse material sirva como material educacional, de pesquisa. Então, a gente tem recebido pesquisadores como o Djalma. O Sérgio, acho que esteve com você também, não era o nome dele? Bom, minha memória é boa. Então, foi uma grande honra já receber o Djalma e ver ali uma pessoa muito, digamos, interessada em fazer essas relações de fenômenos, eu diria, anômalos, né, paranormais, parapsicológicos, com fenômenos religiosos, o que dá, de fato, um bom samba, né? São ingredientes que se combinam muito bem.
né? E eu diria que isso também me inspirou. A minha própria dissertação, né, no mestrado, foi justamente uma relação entre parapsicologia e experiências religiosas. Então, eu creio, um casamento muito bom, né, dessas duas áreas, exatamente porque, não é, há uma interpretação, não é, de fenômenos que são tidos como anômalos, paranormais, misteriosos, sobrenaturais, rapidamente na dimensão religiosa, né? Sempre que nós nos deparamos com alguma coisa que nos assombra, é quase que automática, eu diria, esta derivação, não é, para a tentativa de buscar por causas sobrenaturais, ainda que o fenômeno, não é, seja natural. Eu acho que isso está na base de todo o intento, eu diria, até, bom, da filosofia da religião, da antropologia da religião, da psicologia da religião, ao vislumbrar que o ser humano ele lida com aquilo que é, para ele, muito misterioso, né? E veja, a cada momento da nossa evolução do conhecimento científico, há, eu diria, mudanças daquilo que a gente considera misterioso, não é verdade? Então, no livro Magia e Parapsicologia, do Bruno Fantoni, que você mencionou, que foi um grande parceiro aqui do nosso grupo também, não é? A gente vê que, à medida em que o ser humano vai, de algum modo, desvendando certos mistérios, a quantidade de fenômenos considerados sobrenaturais ou religiosos ou milagrosos vai diminuindo, mas isso à luz da ciência, né? Mas há, eu diria, uma certa tendência humana para considerar causa daquilo que lhe assombra a algo sobrenatural, né? Eu acho que toda a tentativa do Padre Quevedo, que vários aqui devem ter, enfim, tido contato de algum modo, eu tive muito contato, porque durante toda a minha formação eu estive muito próximo do Padre Quevedo, né? Ele foi muito importante em determinado momento da minha vida, e eu pude depois, inclusive, fazer uma espécie de revisão daquilo tudo que ele propunha, né? E, obviamente, como todos os pensadores, né, não é diferente com Freud, que você menciona, com Jung, que você menciona, o Quevedo também é uma figura que foi muito polêmica, controversa mesmo dentro do mundo teológico, né? Eu acompanhei muito de perto, né, o doutorado dele em teologia dogmática e todas as, eu diria, celeumas que foram, eu diria, que foram originadas pelas teses iniciais. Tanto que a primeira edição do livro foi retida, e uma segunda, né, versão do livro, Antes que os Demônios Voltem, foi publicada depois. A primeira versão foi apreendida, eu diria, né? A gente tem aqui as duas versões. E elas são bastante diferentes em certas questões, né? Por exemplo, na consideração da existência do demônio, né? Então, há uma mudança, eu diria, enfim, isso só para mostrar como essas figuras, elas têm pontos de controvérsia que são importantes da gente conhecer, né? E nesse convívio com o Padre Quevedo, eu fui verificando assim, algumas características importantes que ajudaram muito, não é, a compreender fenômenos que são tidos, como eu dizia, popularmente como misteriosos, paranormais ou sobrenaturais, né, como fenômenos naturais. Então, acho que toda a perspectiva do Padre Quevedo está baseada na tentativa de diferenciar os verdadeiros e falsos milagres, né? Assim que ele define
na verdade, parapsicologia. É a ciência, ou conjunto das ciências, que tem como objetivo último, né, eu diria, a diferenciação entre o que é verdadeiramente sobrenatural e aquilo que é natural. O teu trabalho é muito interessante porque vai justamente nessa perspectiva, né? Você fala assim, olha, a gente tem o fenômeno religioso das leituras se utilizando de uma prática dentro do candomblé, não é? Mas essa prática ela pode ser compreendida, pelo menos parcialmente, à luz do que nós compreendemos na parapsicologia, ou mesmo na fisiologia, na psicologia, a partir de referências muito naturais. Então, não há necessidade sempre da consideração da presença de um sobrenatural, né? Antes é necessário, eu diria, do ponto de vista epistemológico, não é? Garantir que aquilo que está sendo compreendido, né, até por uma questão de economia de hipóteses, a lei de Ockham, ou de Ockham, né, a navalha de Ockham, que aquilo seja explicado pela hipótese mais simples. E o que você faz é pegar justamente essa leitura, não é? Vamos dizer, divinatória, oracular, e reduzi-la ao fenômeno mais simples. E o mais simples para você é a hiperestesia indireta do pensamento, certo? Ou IP em L, quer dizer, hiperestesia em L, como dizia o padre Quevedo, né? Eu capto o que você pensa pelos sinais fisiológicos que você inconscientemente, automaticamente emite, sem perceber, portanto, né? Então, seria uma espécie de leitura que é praticamente sensorial, ela é dependente da fisiologia, como você bem apresenta aqui, né? Então, por outro lado, você diz, olha, reduzir, não é, aquilo que nós estamos reconhecendo como algo da esfera religiosa, não nega a sua dimensão religiosa. Isso me parece importante, é manter essa dimensão religiosa, apesar da compreensão científica. Porque senão a gente cai numa espécie de pegadinha de que reduzir o possivelmente sobrenatural àquilo que nós consideramos natural necessariamente nos obriga a rejeitar o sobrenatural. E você preserva o sobrenatural, né? Aliás, o próprio Freud, que você menciona, faz isso muito bem também, né? O Freud ele vai dizer, bom, não é o fato de a gente considerar, né, o comportamento religioso, a religiosidade, como um elemento resultante, não é, de questões inconscientes, sobretudo edípicas, sobretudo ligadas à figura do pai, não vou entrar nisso. O professor Sérgio, muito melhor do que eu, conhece muito bem essa literatura, não é? Tanto em Freud quanto em Lacan, mas a questão toda aqui é que o fato de nós reduzirmos o desconhecido ao conhecido não nega o que é sobrenatural. Então, Freud vai dizer, não há por que dizer que o sobrenatural inexiste, porque eu consigo compreender as relações entre os indivíduos e, a partir dessas relações básicas, compreender, não é, o apego ou desapego de alguém, não é, a crença de alguém ou descrença de alguém em Deus. Deus é uma outra realidade, não é? Então, você tenta, vamos chamar assim, de se esquivar de uma espécie de psicologismo, preservando a integridade da dimensão sobrenatural. Acho que isso é muito importante, não é? Exatamente porque nós estamos aí diante de um fenômeno que é complexo, o fenômeno religioso, ele exige de nós leituras múltiplas para a sua compreensão. Por isso que você vai recorrer a uma série de autores, né, e de perspectivas, de disciplinas.
para tentar dar conta de uma coisa que é complexa. Então, você vai usar de referências da psicologia, da psicanálise, né? Freud, Jung, você vai usar do Victor Turner, que é da sociologia, da antropologia, você vai tentar, então, usar da parapsicologia. Você está tentando dar conta, do ponto de vista científico, da complexidade do fenômeno religioso a partir daquilo que a ciência permite compreender. Sem que, com isso, se perca a possibilidade concreta de alguma coisa sobrenatural. E veja, eu estou falando aqui, professor Hugo, professor Sérgio, né, Djalma sabe disso, muito provavelmente, como alguém que não tem crença religiosa. Eu não sou propriamente um religioso. Eu sou, não é, o que se pode chamar de agnóstico ou ateu, talvez. Agora, para mim é muito importante preservar o sobrenatural como possibilidade. Veja só, um ateu falando isso. Exatamente porque eu sei dos limites epistemológicos da ciência. A ciência não fala daquilo que o método não permite que seja dito. Então, Deus, se há um Deus, ele não é passível de ser falado pela ciência. Então, ainda que eu não acredite, Deus pode existir, obviamente, não é porque eu não acredito em alguma coisa que ela deixa de existir. E acho que o teu trabalho, ele coloca essas questões, ainda que de modo, vamos dizer, você toca nisso, mas não entra profundamente, né? Porque é muita coisa para um artigo. Eu acho até que é óbvio, né? Nem precisaria dizer isso, mas é bom que você ouça. Você toma tantos autores que aquilo que você pode falar de cada um é muito pouco. Então, na análise, por exemplo, da perspectiva freudiana sobre o fenômeno religioso, a gente tem muito pouca informação no artigo, porque é claro que um artigo não pode se comprometer com toda a reflexão que o Freud foi fazendo ao longo da vida, não é? Sob, vamos dizer, perspectivas que vão se complexizando ao longo da vida dele. Mesma coisa Freud, mesma coisa Jung e outros, certo? Então, claro, quer dizer, sempre uma análise que toma muitas referências, ela vai tender a ser mais panorâmica e menos aprofundada. Por outro lado, você toca nessa questão que eu mencionava, que é a da tentativa de compreensão do fenômeno complexo, que é o fenômeno religioso, né? Sobretudo aqui no comportamento religioso, né? Sobre o qual a psicologia da religião também se debruça, mas sem perder a possibilidade, não é, da existência de uma dimensão, vamos chamar de sobrenatural. Então, isso me parece importante em termos de fronteiras do que a ciência pode ou não pode dizer, né? É claro, tem amigos, tem colegas meus que dizem, não, se você explica por menos, não precisa explicar por mais. E é verdade, você não precisa explicar por mais. Agora, isso não significa que o que existe para mais inexista. Então, são questões de lógica também. Outra questão que o seu trabalho, vamos dizer, invoca são certas limitações, né? E aí sim eu invoco de novo o Padre Quevedo e invoco com ele. E por meio seu, né, eu vou invocar aqui a presença do Padre Quevedo, mas eu vou provocar uma questão sobre essas delimitações muito claras, às vezes, na literatura do Padre Quevedo, na perspectiva dele, que, na verdade, não é tão assim, né? Do que eu estou dizendo? Bom, hiperestesia vai dar até 50 metros, né? Ou se está próximo, a telepatia não existe. São delimitações que o Padre Quevedo tinha que fazer, por razões que eu não vou entrar agora, mas ele tinha um compromisso, né, de ser muito, eu diria, quase naturalista e encontrar limitações onde a ciência parapsicológica, na verdade, nunca encontrou, né? Mas ele fazia isso para, eu diria, de modo mais categórico, fazer aquilo que eu disse que ele pretendia fazer, separar verdadeiros e falsos milagres. Então, se ele tem como delimitar, fica mais claro o que é da perspectiva da ciência e o que é a perspectiva da teologia, do ponto de vista dele, né? Então, essa delimitação
de 50 metros, ele usava muito para dizer sobre fenômenos como fenômenos fisiológicos como a hiperestesia, não é? Sobretudo a hiperestesia indireta do pensamento, mas ele usava muito também para falar sobre o limite da ação da mente sobre a matéria, quer dizer, sobre fenômenos que ele chamava de telérgicos, vamos chamar de ectoplasmáticos, em que a telecinesia, quer dizer, movimento de objetos, modificação do mundo físico em torno do indivíduo, né, por meios paranormais, e ele vai dizer que o indivíduo é retirado de uma casa mal assombrada a mais de 50 metros, nada vai acontecer na casa mal assombrada, porque há uma certa limitação dessa força, que era a telergia, não é? A ação à distância, teleergon. Essas delimitações, elas estão muito presentes numa certa literatura, sobretudo francesa, até meados do século XX. Depois disso, essas delimitações, essa clareza, ela vai se tornando alguma coisa já pouco usual, quer dizer, mesmo porque vai se compreendendo que há uma certa complexidade maior do que o que os primeiros, sobretudo fisiologistas, como Charles Richer, que foi um grande parapsicólogo ou metapsiquista, não é? Esses fisiologistas vão apresentar. Então, vai se tornar mais complexa a coisa e essas delimitações vão se tornar mais difíceis de serem feitas a ponto de, hoje em dia, ninguém mais fala dessas delimitações. Exatamente por causa disso que eu queria te dar esse toque. Quer dizer, o fato de um jogador de Ifá, por exemplo, né, estar fazendo ali, né, o uso dos búzios, né, isso, na perspectiva do Padre Quevedo, né, vai levar a uma interpretação de hiperestesia, porque o sujeito está perto do consulente. Por outro lado, não há nenhuma obrigação da inexistência da telepatia ali, se é que a telepatia existe. Não vou entrar aqui nessa questão, mas é apenas para dizer como é difícil você fazer essa separação, essa delimitação clara, não é? Então, o fato de haver uma hiperestesia não implica necessariamente da inexistência, naquele caso concreto, de uma telepatia. Não é? Então, uma coisa não elimina a outra, não há como fazer essa separação. Como também não há, às vezes, a possibilidade de você diferenciar entre uma leitura real, vamos chamar de hiperestésica, não é? De uma leitura fria. É? Para quem conhece mágica, você teve aqui no nosso Museu de Mágica, eu até fiz uma mágica para vocês, né? Quem conhece mágica sabe que uma das coisas mais fáceis de fazer é utilizar de uma técnica em que eu jogo coisas muito genéricas e o sujeito vai, de algum modo, acomodando dentro dele como se aquilo fosse dele. Né? Então, eu posso usar dessa técnica de leitura fria para induzir alguém a acreditar que eu tenho poderes paranormais de leitura do futuro e coisas do gênero. Então, é muito difícil fazer essas delimitações entre aquilo que é fraude inconsciente, hiperestesia, telepatia, ou pura, eu diria, fantasia coletiva. Quando duas pessoas estão próximas e falando, mesmo que de modo não tão conexo, elas podem encontrar conexões, não é? Exatamente como a gente encontra conexões ou sentido em um borrão, como no teste de Rorschach. Como a gente olha para o céu e vai nas nuvens encontrar elefantes, unicórnios e seres alados. Então, há uma espécie de tendência do próprio cérebro humano de encontrar sentido aonde há apenas caos. Então, veja, se a gente quer encontrar uma explicação a mais simples possível, talvez essa seja a mais básica. A tentativa humana de encontrar causas e organização naquilo que está diante dele. E diante disso, eu encontro sentido naquilo que me é dito,
mesmo dentro de uma igreja neopentecostal em que alguém começa a falar supostamente línguas. E alguém que está ouvindo diz, eu acho que eu entendi o que está sendo dito. Não, não entendeu nada. Ele interpreta, não é? De acordo com esta tendência cerebral, não é? Humana de constituir, de reconhecer, de buscar por sentido naquilo que é caótico, naquilo que é ambíguo. Então, esta talvez seja aquela causa mais básica. Mas, voltando à questão da delimitação, essa delimitação entre 50 metros para isso, para aquilo, cai por terra até mesmo com exemplos que o Padre Quevedo dava. Você deve se lembrar. No livro, acho que é A Face Oculta da Mente, né, ele fala, quando ele explica a hiperestesia, ele fala de uma espécie de borboleta, Arestia selene, né? Vê que minha memória ainda está boa, que mesmo a uma distância de 11 quilômetros, uma borboleta pode reconhecer o odor do feromônio da borboleta do outro gênero, né? Quer dizer, o borboleto sente o perfume da borboleta, vamos chamar de modo poético assim. Então, se 11 quilômetros é possível, por que o ser humano teria essa limitação de 50 metros, né? Delimitação muito restritiva, né? Mas deixa isso para lá. Eu só quero te apontar coisas para que você verifique, não é, que essa literatura, não é, ela precisa ser renovada. Quando você coloca o título do seu trabalho, Hiperestesia indireta do pensamento, a compreensão da parapsicologia sobre o jogo de búzios no candomblé, eu faria uma ressalva, parapsicologia do Padre Quevedo. Porque ninguém fala sobre hiperestesia. A gente fala hoje em psicologia ou em fisiologia de comunicação não verbal. Não é? É uma forma de comunicação sem utilização da linguagem convencional, mas que não por isso, não por isso ela deixa de ser uma comunicação. Há uma troca de informações, há uma transmissão de informação. Então, eu acho que isso é importante porque é necessário, não para agora, né, Djalma, renovar um pouco essa literatura, atualizar, né, porque a parapsicologia ela continuou para além da década de 1960, aonde parece ter parado o nosso querido Padre Quevedo. E falo dele com carinho, apesar de eu ter divergido tanto e divirjo até hoje de muitas questões, certo? Outra questão que o seu trabalho toca, para terminar, para não cansar também a todos e todas aqui, é a questão... eu acho muito importante, né, essa outra questão aqui, que você fala do transe mediúnico, né, ou os estados de excitação do inconsciente, como facilitadores para a manifestação da hiperestesia, não é? E você fala muito bem da ambientação psíquica. Então, são as toalhas, são as contas, os banhos de ervas, tudo isso que, de algum modo, não é, vai atuar sobre a fisiologia do olhador, né, como você põe, o olhador, para que ele alcance essa acuidade sensorial ampliada. Isso me parece alguma coisa importante que está presente praticamente em todas as religiões, que é o fenômeno da alteração de consciência, ligado a fenômenos psicológicos como a dissociação, não é? Que é uma espécie de disrupção, não é? Ou disruptura desses módulos que compõem a nossa consciência, certo? Então, agora está todo mundo aqui mais ou menos vígil, né? Estamos vigilantes, estamos acordados, atentos. Mas no estado alterado de consciência, a minha percepção, a minha memória, a minha motricidade, a minha volição, elas são separadas. Agora elas estão trabalhando todas juntas. Eu vejo, ouço vocês, falo com vocês, me movimento para me fazer compreender com o movimento né, da linguagem envolvido aqui na minha boca, no aparelho fonador. Né? Agora, quando eu estou num ambiente, né, como esse que você descreve, tudo isso se fragmenta.
Então, a minha consciência perde essa unidade e aí há uma dissociação. Quando há uma dissociação, memória vai para um lado, a atenção vai para outra, a motricidade vai para outro, e tudo isso vai ser organizado não por uma figura central, um eu central, que eu agora comando, né? Mas quando eu estou fragmentado, dentro de um ambiente religioso, parece que é o papel da religião que se torna central como organizador desses módulos que agora estão separados. Então, por exemplo, no fenômeno da mediunidade, que é lindo, né? Mas também, como eu falei agora há pouco, do falar línguas, do repouso no espírito, e tantas outras manifestações no mundo cristão, mas também no mundo, vamos dizer, afro e afro-brasileiro, essa fragmentação, quando ocorre, ela vai ser, de algum modo, organizada ou reorganizada a partir das referências do grupo, das crenças daquele grupo. Então, não é que o sujeito fica louco, essa ideia de que mediunidade ou a alteração de consciência é idêntico à maluquice, essa já caiu por terra nos estudos de psicologia da religião. E isto, de fato, é muito interessante, porque é uma outra visão de como a religião ela organiza o indivíduo, mesmo e, sobretudo, em momentos em que ele está dissociado. Então, a minha tese, por exemplo, Djalma, vai justamente ao encontro dessa ideia, não é? De quanto aquilo que é o papel do grupo, quer dizer, a crença do grupo da Umbanda, que eu estudei, por exemplo, ela se torna organizadora naquele momento em que o sujeito está dissociado. Então, o que a mediunidade faz é justamente a incorporação, do ponto de vista psicológico, não de um espírito, né? Mas a incorporação das crenças daquele grupo. Você toca nisso também ao falar deste ambiente, não é? Que você vai chamar de ambientação psíquica. Acho isso muito, muito interessante. E aí, só para terminar de modo mais interativo, né? Porque, sabe, professor é sempre um perigo, né? Então, se deixar, eu fico aqui, esse assunto eu me interesso muito, né? Mas eu gostaria de fazer, primeiro, uma pergunta. Eu quero fazer só duas perguntas. Primeiro, uma pergunta que tem a ver com o que eu comecei falando, mas eu quero te ouvir, que eu acho que é importante, não é? Então, você afirma que a parapsicologia, ao interpretar o jogo de búzios, né, não nega a sua dimensão religiosa. Está lá. Mas como é que você lida com o possível conflito ético de reduzir uma comunicação tida como divina pelo sacerdote, não é? A um fenômeno de hiperestesia indireta do pensamento de origem puramente humana? Então, como é que fica esse conflito, o aparente, o possível conflito ético? Como é que você, digamos, lidaria com esse possível conflito? Depois eu finalizo, só quero... Quer responder Quer agora? que eu responda agora ou vai fazer assim? Eu vou ser bem breve. Perdoa, eu me engasguei justo na hora. Normalmente ele fala ao final, mas se eu quiser que ele então responda deixa. agora... Não, Não, pode responder agora. A presidência dessa banca não tem problema, não. Tá Ele bom. pode, eu engasguei na hora de Sem Na hora de problema. falar, desculpa. Fica à vontade, Djalma. Eu vou responder Djalma, porque essa pergunta ela já me incomodou muito, entendeu? E eu já levei para outras pessoas e eu cheguei à seguinte conclusão minha. Eu vou dar uma palestra sobre superstições a profissionais de saúde e uma coisa que eu aprendi sobre contrato de grupo em psicologia de grupo é, olha, vamos delimitar aqui algumas coisas. E o recorte temporal deste momento é científico. Vamos lançar um olhar científico sobre o campo das superstições do campo religioso. Se nós estamos fazendo uma observação científica, nós vamos destituir
o conhecimento da superstição, do senso comum, não é? E exaltar o científico. Como profissionais, nos serve para ter um olhar bem ampliado dos nossos pacientes, mas vai mexer com todas as crenças. Eu, nos meus 26 anos de análise, desfiz muita coisa do campo religioso, mas eu tenho medo de lidar com alguns grupos sobre essa temática. Então, eu acho que não há um preparo, há sempre uma surpresa a lidar. Então, eu penso inicialmente isso, é separar o que é que eu estou fazendo para que as pessoas evitem a mistura, porque nesse caso não vai ter um elemento religioso para sustentar essa dissociação. Maravilha. Então, eu vou à última pergunta e aí faço minhas considerações finais. Eu achei muito interessante porque você faz um alerta a respeito do perigo de um médium interpretar o medo inconsciente de um consulente como uma previsão de futuro. Por exemplo, medo de uma doença interpretado como uma espécie de sentença de morte. Achei muito interessante, né? Isso significa que o seu trabalho pode ter também uma função propedêutica, né, de preparação das pessoas. Então, já que você tem, né, essa preocupação sobre esse perigo, qual seria a sua recomendação prática para os sacerdotes, no sentido de filtrar o que é uma captação hiperestésica do que, de fato, seria uma mensagem oracular? Como é que você responderia a isso? Olha, se eu tivesse. Eu tenho amigos que são do candomblé e da Umbanda, né? E que bom que esses amigos que eu tenho, eles são bem intelectualizados, eles têm um cuidado em relação a isso. Um é psicólogo, outra está aqui, é o Blue Mariro, que é um professor. Mas se eu tivesse diante de pessoas que não tivessem um grau de conhecimento da psicologia, eu diria, olha, a sua fala pode organizar e desorganizar uma pessoa. E você poderá sofrer as consequências disso, tanto quanto nós, psicólogos, psiquiatras, que temos essa capacidade de desorganizar o outro com as nossas falas. Então, muito cuidado quando for falar algo negativo para alguém, porque você pode sofrer consequências jurídicas. Eu faria isso e demonstrava quais são as consequências jurídicas, né? Porque tá por aí vários sacerdotes de todo tipo, né? Eu fui da Assembleia de Deus e vi coisas assim absurdas sendo ditas. É interessante isso, porque a gente tem, não é, no mundo cristão, sobretudo, aquilo que a gente chama de psicologia pastoral, não é? Que, de certa forma, ajuda os pastores a pensarem de modo psicológico e saberem um pouco daquilo que não é possível ser dito, como deve ser dito nessa linha. Mas no mundo afro existe, exatamente porque são religiões orais, etc., existe uma certa autonomia de cada um dos grupos, né? Agora, pelo menos aqui no Sudeste, né? Não sei aí, mas aqui a Umbanda começa a se organizar de modo mais institucional e, eu diria, integrado, né? Entre os vários grupos. Exatamente porque há uma literatura muito pungente, não é, feita pelo Rubens Saraceno e outros, que começam a criar e constituir um fenômeno da teologia da Umbanda, né? Então, parece que eles começam a se organizar de um outro modo que não apenas no sentido da oralidade. Então, certos princípios e certas preocupações como essa, sobre esse perigo que você menciona, parece já estar, digamos, de algum modo, sendo contemplado pelos grupos religiosos, mas de Umbanda, de Candomblé, eu não sei. Então, isso me parece que seria alguma coisa importante, né, de ser...
Porque isso acontece com cada um de nós. Na psicologia, a nossa preocupação do modo pelo qual alguma ideia deve ser expressa, como a gente deve dizer alguma coisa, como isso interfere, como isso afeta o outro, né? Então, acho que é parte também do nosso trabalho como psicólogos também instrumentalizarmos os outros, sejam eles de outros grupos religiosos ou não, a respeito do impacto das suas palavras na vida dos outros, né? Então, é apenas para lembrar mais uma figura, que é o William James, no seu pragmatismo, né? Mostrando que, às vezes, é a palavra que tem um certo poder, não esse poder místico, né, da palavra, não, é o quanto as palavras carregam conceitos, né? O quanto elas são também uma espécie de resultado de vivências, o quanto elas levam a uma certa performance, na perspectiva, por exemplo, da Judith Butler, que fala disso para questões, por exemplo, de gênero, mas também questões políticas, o quanto que a palavra pode enaltecer, engrandecer, como ela pode liquidar, não é? Então, acho que essa preocupação nossa, em diálogo com as perspectivas religiosas, é muito importante. Então, eu acho que esse diálogo entre ciência e religião me parece muito saudável, né? A gente sabe da importância que a religiosidade tem para muita coisa. Por exemplo, no enfrentamento das dificuldades, né? Que a gente chama de coping religioso. Então, como nós enfrentamos o dia a dia, o estresse, as perdas, as mortes, né? O sofrimento, a pandemia, foi um exemplo muito claro disso, né? A partir de referenciais religiosos. Então, a religião é muito importante para, digamos, o ser humano lidar com a dificuldade. Ela é muito importante, por exemplo, como diria Durkheim, né, como uma espécie de liga, cimento da sociedade, como os grupos se associam, se tornam mais fortes, não é? Então, é uma outra questão, o quanto, por exemplo, crer numa religião, crer, ter uma espiritualidade, aí, sendo ela religiosa ou não, ela é importante para aumentar a nossa saúde física, saúde psicológica, os nossos laços sociais, mas também a nossa longevidade, né? Tem pesquisas muito bonitas e recentes mostrando que quem crê em algo vive mais. É muito interessante. Então, Tatiana Chinel, na Holanda, uma pesquisadora que tem feito estudos muito bonitos a respeito disso. Então, o seu trabalho toca em muitas questões que me parecem muito pertinentes. Então, eu vou terminar para passar, porque eu quero muito ouvir o professor Sérgio, né? E também o professor Hugo, mas eu quero dizer que eu gostei muito do trabalho, sobretudo porque você está fazendo alguma coisa que não é muito bem vista, em geral, nos meios acadêmicos. Então, parabenizo você, o seu orientador, pela abertura, né? Porque parapsicologia é uma coisa que é um pouco, digamos, tabu. Então, a gente consegue ver no seu trabalho que você furou, não é, essa bolha. Então, é importante que isso aconteça. Segundo, que você não tem medo, né? Fez o trabalho, juntou coisas muito interessantes da cultura brasileira, outro aspecto importante do seu trabalho, tem a ver com uma religiosidade pungente, crescente no Brasil, e com um olhar científico. E, de novo, isso é muito importante, sem invalidar o aspecto religioso, certo? Então, isso é outro ponto importante, positivo do seu trabalho. Tem umas coisas aqui que eu vou mandar para você por e-mail depois, que tem a ver com coisas que eu sugeriria alterações, uma vírgula fora do lugar, uma palavra que, enfim, essas coisas de idiomáticas, né? Do idioma que eu mando para você depois, para não ficar cansativo aqui para todos vocês que estão ouvindo. Quero, então, por fim, parabenizar muito pelo trabalho, pelo esforço. Eu acho que para a publicação, que merece publicação, você vai ter que enxugar um pouco essas referências todas, talvez pegar
elemento, um autor e aproveitar o tempo, quer dizer, o espaço ali para aprofundar um pouco mais do que pegar tantos autores para fazer uma apresentação muito periférica de cada um. Então, para a publicação, eu sugeriria, de repente, pegar o Padre Quevedo, né? E talvez uma menção de algum outro para falar de alguma importante referência sobre a religiosidade, alguma coisa assim, mas não citar tantas figuras, tantas perspectivas, para não tornar o trabalho, digamos, muito raso. Então, pegar uma figura para aprofundar, para tornar o trabalho mais sólido, certo? É isso, eu acho que o trabalho está muito bom, gostei muito. Desculpem porque eu falo demais, mas foi uma grande alegria para ler o seu trabalho e participar dessa sua banca. Muito obrigado, professor Wellington. Passo agora de imediato já a palavra para o professor Sérgio Doutes, Sérgio Vasconcelos Doutes. Só uma referenciazinha, não serve para os avaliadores, nem para o discente, né, o Djalma, que está apresentando, porque tem alguns outros, e eu faço referência aqui, Iveson, Blui, Francisco, Samara, Natasha, uns de cursos que eu dou e outros que são alunos da nossa especialização. O normal, o comum, é que nós tínhamos 50 minutos para os avaliadores, mas nós não estamos contabilizando esse tempo. Fiquem bem à vontade, o professor Sérgio pode ficar à vontade. Professor Wellington, foi uma grande aula, aprendi bastante aqui. E, Djalma, nas suas considerações também, como foram muitos pontos, você pode ficar à vontade também, que não tem problema. Só avisando para os demais alunos que isso vai depender de quem esteja na presidência das suas bancas. Eu, como coordenador, preciso dar esse aviso para eles. No caso aqui, como sou eu, a presidência da banca, como orientador, o nosso tempo está muito tranquilo, desde que esteja tranquilo também para o professor Wellington e para o professor Sérgio, que de repente possam estar mais apressados, tinham outro compromisso. Caso contrário, professor Sérgio, pode ficar à vontade. Então, boa noite mais uma vez. Obrigado, Hugo. Obrigado, Djalma, por estar na sua banca. O professor Wellington, também obrigado pela essa grande, como eu posso dizer, por esse grande panorama nesse pântano da parapsicologia, no sentido misterioso. Quer dizer, me coloco nas bordas de quem de fato não conhece esse labirinto rico. Então, assim, me sinto contemplado e totalmente de acordo com seus comentários e sugestões sobre a questão mesmo do que se refere ao campo teórico que ele escolheu, especificamente na parapsicologia. Eu tinha, na verdade, eu acho, também por conta do tempo, duas coisas e alguns comentários. Assim, de antemão, Djalma, eu gostei muito do seu trabalho. Eu acho que você fez uma tentativa de diálogo com muito respeito. E aí eu já queria começar a minha primeira questão. Eu acho que é muito importante, e acho que você consegue isso, mas vale a pena a gente salientar, a gente respeitar os campos, né? A psicologia, a parapsicologia, ou seja, de qual escola, assim, tem um lugar epistemológico próprio e não cabe a ela dizer sobre o lugar epistemológico da religião ou vice-versa, né? Mas é possível, respeitando os lugares, muito diálogo, né? Eu acho que, de fato, assim, pelas minhas curiosidades, eu vejo aqui no Brasil muito pouco diálogo. Se a gente compara com outras escolas, com a parapsicologia, que de fato assim, né? Até pela ignorância, o preconceito, é uma coisa entre lugares, fronteiriça, que, né, não é tão. E claro, o nome de Padre Quevedo, que foi uma referência e é no Brasil.
E também no mundo da psicanálise. É interessante como no Brasil religião e psicanálise ainda é uma coisa muito propedêutica, né? Mas eu acho que são campos importantes e promissores para a gente. Mas eu acho que isso é importante a gente, né, não ter presente. Porque lendo o seu trabalho, e aí o professor o Elton também lembrou, vamos dizer assim, o que está nas entrelinhas da sua tese, a gente poderia analisar várias coisas do mundo neopentecostal, evangélico e católico, né, as profecias, o mundo das cartomantes, enfim, né, assim, um vasto, mas acho que a gente, na ciência da religião, no diálogo, é como a gente poderia pegar a psicopatologia de Freud, enfim, dos outros autores posteriores, e quanta experiência dita mística, dita religiosa, na verdade, são patologias, vamos dizer assim, travestidas nessa linguagem, né, devocional, religiosa. Então, assim, é um campo vasto, rico, mas acho importante, quando a gente faz isso na ciência da religião, fazer com muita delicadeza, porque a gente está trabalhando com estrutura de sentido. Então, o sagrado, assim, né? Já que a ciência da religião não trabalha com esse mundo metafísico próprio da teologia, mas a gente está trabalhando com coisas sagradas no sentido do sentido das pessoas. Então, precisa de muito carinho, muito cuidado, porque, vamos dizer assim, né? Só se agora, né? Uma coisa é a gente poder propor desconstruções e outra coisa é propor a destruição. Então, a gente tem que ter cuidado. Mas, enfim, acho que isso é uma coisa interessante. Outra coisa, Djalma, assim, lendo, claro, você pega a partir de um babalorixá para, vamos dizer assim, meio que fenomenologicamente descrever a performance do jogo de búzios. Isso você deve saber, seus amigos do candomblé, da Umbanda, que isso é muito relativo. Cada casa, cada babalorixá ou ialorixá tem sua performance própria. Algumas coisas são recorrentes. Você lembrou que é interessante, o toque na mão, a alfazema, ou água de colônia, às vezes uns botam charpe, botam guias para criar esses vínculos, né? E também essa performance simbólica, autossugestiva, que com certeza, né? Tem que imaginar que alguém, quando procura um pai ou mãe de santo para colocar os búzios, você inconscientemente vai numa posição de que ele ou ela tem um suposto saber que será dito pelos búzios. Então, você já vai numa atitude, né? Tem gente que é tão ansiosa no jogo de búzios que antes que o babalorixá jogue, ela já nas conversas prévias, ela já contou tudo. Ela só quer confirmação, só para você ver como, né, do ponto de vista da subjetividade de quem vai, como é complexo, como são complexas as demandas, o que é que eu busco, que palavra é essa que eu busco, né? Como se diz no linguajar, né? Eu vou buscar a confirmação, o jogo confirmou, então eu já sei o que eu quero escutar, no sentido, eu vou e, vamos dizer assim, né? Todo respeito aos meus amigos do candomblé, mas assim, pessoas, você às vezes já tem um monte de coisa das conversas prévias, independente de entrar nessa questão da parapsicologia, se vai ser, né, o que vai ser, se vai ser sincronicidade, enfim, às vezes a pessoa já joga, ela já vem nua, já dizendo, porque ela já antecipa o que ela quer escutar, né? Mas enfim, acho que isso é importante. Mas só para dizer isso, acho que quando a gente descreve o jogo, tem muito de lugar para lugar. Difícil padronizar, né? Porque, como os grandes mestres disseram, né?
candomblé, cada casa, Bastide disse, analisando, né? Cada terreiro é único. Cada terreiro é único. A história espiritual da liderança, são as influências que ele tem, a biografia. Você não dá para fazer, né? Ctrl+C, Ctrl+V entre um terreiro e outro. Inclusive, certas criações, inovações ou não, certas performances. Acho que isso é importante. Mas, dito isso, eu acho que o seu trabalho, de fato, assim, você fez com muita maestria a forma como você construiu, assim, a clareza que você queria apresentar, então você não se perdeu. Você foi colocando, né? Eu concordo com tudo que o professor Wellington, fiz um curso com ele já noite, mas acho que talvez menos autores, porque autor demais, sem a gente ter tempo, num artigo, né, de poucas páginas, aprofundar, então é melhor talvez ficar com aqueles mais relevantes, que você, com fôlego, possa falar um pouco mais. Eu fiquei procurando, mas não encontrei, mas eu tenho impressão, que também não está na sua bibliografia, eu tenho impressão que Pierre Verger tem um livro só sobre os oráculos. É um calhamaço de quase 300 páginas, com as pesquisas que ele fez na África e aqui, o jogo aberto, fechado, quantos abertos, quantos fechados, tudo isso tem um significado, né? Importa também a figura de Exu no jogo, aparece, assim, no mundo aparece, mas, então, acho que né, você, desde o início, coloca com clareza o seu propósito e você é fiel a isso, então, nesse ponto. Depois, o percurso argumentativo, você inicia delimitando, né? No candomblé, é o jogo de búzios, também que você escolhe como assim, a mediação para a sua análise, um determinado conceito dentro do campo da parapsicologia. Você também é fiel, assim, não se perde, você tem... Depois, acho que, do ponto de vista argumentativo, claro, com todas essas nuances da riqueza da reflexão do professor Wellington, que eu não alcanço, do campo da parapsicologia e também do pensamento do Padre Quevedo, mas acho que você consegue o que você prometeu, então você, de fato, né, faz a aplicação do conceito ao ritual do jogo de búzios, descreve esse contexto ritualístico com atenção, detalhes. Eu só digo que, se você ainda for mexer no texto, relativize numa nota, quer dizer, você está descrevendo a partir de, mas você tem consciência que há, entre uma casa e outra, e aí, né, o texto articula de modo convincente a ideia de que o sacerdote, né, uma sacerdotisa imerso nesse estado de concentração, de abertura, e também do fiel. Acho que é importante, né, subjetivamente, quando a gente pesquisa esse mundo do candomblé, da umbanda, conhece pessoas que vão buscar o jogo, normalmente chegam com muita sede dessa palavra. Então, já chega numa atitude psíquica muito... A palavra me veio agora, não é a palavra correta, mas eu vou dizer vulnerável. Mas não é vulnerável, é porque você vem com muita carência, você vem com muita... Né? Não se procura um pai de santo. Não sei se você for amigo para tomar café, você está sempre com problema, você está sempre com demanda, e você acredita que ele
dizer, não é toda reverência religiosa, né? Que ele ou ela tem a palavra que você precisa. E, claro, da perspectiva religiosa, essa palavra é sagrada, essa palavra vem de Deus, vem dos orixás, então isso interfere. Mas com isso eu me dou, assim, porque eu acho que o professor foi direto ao ponto das questões mais nucleares do conceito. Do ponto de vista técnico, vamos dizer assim, do percurso, eu acho assim, você dá parabéns, o trabalho tem início, meio e fim, está claro. A gente pode até brigar contra a tese, mas ela está bem apresentada, está posta. Tá? Obrigado. Obrigado, professor Sérgio. Já vou... muito boas considerações. Já vou emendar aqui, que é a minha vez agora. Eu não consigo dimensionar como é bom escutar isso do professor Sérgio, escutar toda a fala do professor Wellington e não ter nenhuma questão de estrutura, nenhuma questão de normatização, e os avaliadores possam, então, se debruçar sobre o conteúdo, avaliar a tese em si. Do contrário, estaríamos aqui falando de ABNT, e isso não é mérito meu, é mérito da aplicação, escuta e humildade de Djalma, de todas as recomendações que a gente colocou. Djalma prontamente foi... Então, assim, até os erros que porventura tenham, e um deles eu já penso que eu e Djalma temos que nos debruçarmos sobre, aí falo já sobre ele, é mérito do Djalma, repito, retomando, porque estruturou o texto, teve rigor científico, rigor acadêmico, conectou cada frase, cada premissa, cada parágrafo. Se o texto outrora esteve um pouco desconectado, Djalma retomou o texto, e o texto é esse texto que, até agora, pelo menos as palavras que me deixam muito feliz do Wellington e do Sérgio, do professor Wellington Vasconcelos, o Wellington Zangari, do professor Sérgio Vasconcelos, me deixa muito feliz como orientador. E aí eu digo para os demais que aqui estão, que também ou foram orientandos, ou são orientandos, ou estão no curso comigo, alguns aqui. É um privilégio ouvir isso, e mérito todo do Djalma de ter essa humildade em nos escutar, em debater conosco, enfim. Aí, dito isso, indo para o conteúdo, professor Wellington, é importantíssimo. O Iverson, que Palminhas agora foi, eu queria fazer esse registro aqui, foi a nossa primeira dissertação do nosso programa. A dissertação não, perdão. Nosso primeiro TCC, nosso primeiro artigo científico, né? Nossa primeira banca de defesa. E aí, professor Wellington, contar um pouco da nossa história para o senhor, o professor Sérgio já sabe. Nós somos a primeira especialização em ciências da religião, aqui, nominalmente, ciência da religião e ensino religioso, que a gente estava pensando também no professor do chão de sala, nos institutos federais do Brasil. A gente está falando de instituto federal que tem uma natureza mais tecnicista. Então, é um avanço enorme sermos o primeiro do Brasil e no Nordeste. Nós temos uma ciência da religião aqui ainda muito carente, de, no Brasil, sermos o primeiro Instituto Federal. E temos a honra de ter, já nessa primeira turma, um tema tão desafiador como esse. E que bom que a gente pode falar de tema ou do conteúdo e não de todas as estruturas e etc, 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 que a gente sabe que é tema recorrente em banca de defesa. Por quê? Porque, professor Wellington, já quero dizer o seguinte, é muito bom, e aí foi uma aula aqui que o senhor nos deu. O professor Sérgio sabe que sempre que ele fala é uma aula. Eu sou sou suspeito de falar, que fui orientando, mas sou um profundo admirador das suas palestras, das suas falas, dos seus textos. Aqui ele representa muito nessa banca, sendo convidado por nós, né, por mim, por Djalma. A questão do candomblé, professor Sérgio é assim, um distinto conhecedor e pesquisador das religiões afro-brasileiras, e o professor Wellington, Djalma, assim, com muita
eu vou chamar, vou dizer euforia, me perdoe se for hiperbólico o termo, Djalma, para o convite do professor Wellington, que já aceitou prontamente e nos engrandeceu com essa aula aqui. E como é bom quando nós estamos diante de um tema, professor Wellington, que é o tema base da nossa pesquisa, né, da nossa história, da nossa trajetória. E, nesse caso, não é o meu, por exemplo, a orientação do Djalma. Então, primeiro eu quero pontuar que foi um grande aprendizado do Djalma para mim. Aprendi bastante. Não era um tema do meu universo de pesquisa, objeto do meu universo de pesquisa. Então, aprendi bastante. É até difícil quando a gente vai para uma banca, que a gente domina parte do tema. Não sei se o professor Sérgio concorda, porque, por exemplo, eu tive numa banca ontem, o professor Sérgio está ficando aí. Ontem eu tive numa banca com o professor Sérgio, uma banca de mestrado, e é uma temática, lógico, dominava muito, mas o autor específico é o Morin. E digamos que não é o autor que eu estudo bastante, né? Então, eu fui onde eu poderia contribuir mais para com o discente, né, do mestrado que estava apresentando. Questões estruturais, questão do Freud, que falou do Freud, eu discuti muito algumas questões do Freud, e, nesse sentido, eu quero dizer que foi muito bem-vinda a fala prolongada do professor Wellington. Eu vou tentar minimizar aqui, porque sou suspeito de falar, então já vou caminhando para o fim da minha fala, e dizer que foi só um aprendizado, só muito orgulho do Djalma. Djalma é um aluno extremamente aplicado. Eu aprendi mais do que consegui contribuir, porque é uma temática totalmente nova. E aí, por fim, dizer o seguinte, professor Wellington, não sei se o senhor viu o que eu coloquei aqui no chat, me perdoe que eu estou com essa afta, doendo muito. No chat aqui, o senhor falou sobre a delicadeza do tema. Eu tive tanto temor, Djalma sabe parcialmente, que consultei o professor Sérgio também, que o professor Sérgio é uma pessoa de minha confiança, foi meu professor, né? Me acompanha desde o mestrado, foi co-orientador no mestrado e orientador no doutorado. Djalma, esse é segredo para tu, mas bom. E acabou que eu e o professor Sérgio não conseguiu trocar muitas ideias, a gente tentou até conversar no Soter, mas não deu, não sei se foi no Soter ou no Ampitec, mas a gente não conseguiu. Mas eu consultei, professor, para psicologia e ciência da religião, que é difícil. Eu procurei eu procurei muitas referências. Não temos muitas coisas, muito material de parapsicologia dentro da ciência da religião. E digo mais, sob risco de grande engano, mas eu acho que eu posso afirmar isso diante da pesquisa que fiz, da relativa média, eu vou chamar de média pesquisa que eu fiz. Chega-se a ser até contrapontos, contraditórios. A ciência da religião meio que tem, me pareceu, meio que tem ressalvas em relação à parapsicologia, e digo mais especialmente essa ressalva muito em função de que, para a ciência da religião, ou para parte dos pesquisadores, nós temos uma parapsicologia que, ao invés de tentar entender para parte desses pesquisadores, não estou falando para o todo, em vez de tentar compreender o fenômeno religioso e oferecer à sociedade um outro ângulo, uma outra explicação, uma outra resposta, que não necessariamente vem para anular a resposta de caráter religioso. Muito pelo contrário, vem para somar, vem para ser uma outra. O mesmo objeto pode ser visto sob diversos ângulos. Isso não anula o ângulo anterior ou posterior. Mas há uma turma que acha que a parapsicologia está para, eu não diria confrontar a religião em si, mas eu diria para negar a religião. E aí, quando nós tivemos, eu sou professor da disciplina de seminário, seminário temático, professor Wellington e professor Sérgio, similar que a gente teve, professor Sérgio. E na primeira apresentação do Djalma, do aluno Djalma, eu fiquei meio preocupado, porque tinha palavras como adivinhação, e meio que parecia pejorativo em relação à religião. Mas o Djalma, o Djalma teve a coragem de se manter no tema. Eu acho que a turma ajudou muito o Djalma. Eu não sei se o Blui está aqui, mas o Blui ajudou bastante. Eu não sei se o Iveson também falou. Enfim, eu e a turma, porque a gente coloca os objetivos, o tema e os objetivos, e todo mundo vai dialogando e dando dicas e fazendo críticas, enfim.
sobre o tema de cada um, tema e objetivos. Então, eu acho aqui, e aí eu quero fazer uma fala especial para a nossa turma, belíssima turma, para ser a primeira turma de Ciência da Religião, e eu acho, Djalma, que você, eu como orientador, devemos muito a esse momento, que a turma ajudou muito, porque dali em diante, sem muito da minha ajuda, Djalma deu um avanço assim, incrível na pesquisa, e eu não sei se pode dizer que alterou a abordagem, porque ali era muito pouco para saber da abordagem. Sei que, já indo para o final, sei que ali naquele primeiro momento, o professor Wellington, o professor Sérgio, o Djalma queria trabalhar, por exemplo, a leitura de mãos. Eu vou errar alguma, Djalma, depois você me conserta na sua fala. Jogo de búzios e cartomancia. Vou colocar cartomancia, que a terceira, não sei se tinha 3 ou 4, eu não vou lembrar direito. Mas eu disse, Djalma, isso nem para uma tese de doutorado dá. Vamos escolher um. Eu não sei se ele já tinha me convidado para ser orientador, sei que eu estava como professor. Então, a gente já reduziu muito do que estava posto no início, mas toma uma palmatória para que, sobretudo para uma revista equalizar A2, que é a nossa pretensão sempre, precisa fazer essas considerações, esses ajustes que os senhores nos propuseram. Por exemplo, vou falar aqui em tom mais popular, menos é mais. A quantidade de autores, porque senão fica um poporri. Em dado momento, a gente até identificou isso, mas tínhamos evoluído tanto, ou melhor, Djalma tinha evoluído tanto no texto. Eu, pessoalmente, fiquei tão feliz com o resultado do texto, porque, repito, professor Wellington, eu estava apavorado. Conversei até com alguns alunos aqui, no particular, que já são... Porque a nossa turma é diferente, é de especialização, mas não sei se 30%, 40% ou 50%. Ou o Iveson, por exemplo, que está aqui presente, ele já é doutor. O Blui é doutorando. Então, o Francisco já é mestre e ainda assim estão fazendo especialização. Então, eu conversei com um ou com outro, poucos, mas assim, mostrando que eu estava ressabiado. E aí o Djalma me vem com uma delicadeza, um respeito, uma cautela e um padrão, ou melhor, um alto nível de padrão científico. Ele não poupou esforços para não colocar a opinião dele e se colocar ali enquanto um olhar científico a ofertar uma nova ou uma outra resposta a, por exemplo, nesse caso, o jogo de búzios no candomblé. E, por exemplo, candomblé não era só candomblé a princípio. A gente foi reduzindo. Eu não sei se eram religiões afro-brasileiras, eu não vou conseguir lembrar bem todo o percurso, mas a gente reduziu tanto que eu já estava muito feliz. Mas reconheço, sobretudo na perspectiva da quantidade de autores, que a gente pode dar uma enxugada com muito mais eficiência. Não sei se Djalma vai concordar, isso depende muito dele, o texto é dele, e também o que a banca vai ponderar daqui a pouco, para que a gente... e aí eu advogo que sim, Djalma, eu tomo como minhas as palavras do Wellington e do professor Sérgio. Então é isso, eu sou suspeito para falar, eu não estou... Nós estamos na terceira banca somente, eu participo, eu não estou muito ainda íntimo em ser orientador e ser da banca, me parece ainda um pouco estranho, mas é como funciona a nossa instituição, os normativos, e quem sou eu para agora tecer críticas à nossa instituição. Mas essa é a minha fala, finalizo por aqui. Djalma, fica à vontade, seriam 10 minutos, mas pode ficar tranquilo, desde que use o bom senso, porque eu não sei se o professor Sérgio e o professor Wellington e os demais que estão nos assistindo estão com muita pressa, mas fica à vontade, a palavra toda sua. Parabéns, Djalma. Obrigado, olha, muito obrigado. Eu estou aqui maravilhado com a presença de todos vocês, de meus amigos aí, de aqueles que até nem conhecia. Encantado, realmente eu coloquei o professor Wellington lá no pedestal, né? Falei aqui dele, porque as nossas referências em temas como parapsicologia, nossa, é algo tão escasso, né? Que quando eu estive aí em fevereiro desse ano, eu até comentei sobre atualização, porque não é fácil encontrar, né, essas atualizações, essas buscas. Eu aceito muito a sua contribuição,
porque no curso que eu fiz do IPQ, né, Instituto Padre Quevedo, desse ano, não só eu, mas outros amigos sentiram essa necessidade de algo a mais atual em termos de pesquisas, né? Eu tive como a maioria aqui não é da parapsicologia, professor Wellington, quando o senhor falou assim, entre telepatia e hiperestesia, aqui, assim, será que até a telepatia existe, né? Eu acho que quem não é da área deve ter tomado um susto e eu fiquei preocupado sobre essa compreensão, porque toda vez que eu falava de parapsicologia, nesse meu grupo aqui da pós, eu sentia que muitos ficavam assim meio flutuando, né? Poxa, será? Esse cara aí é um ateu, ele está falando loucuras. E sobre o professor Sérgio, eu tive um pequeno susto, porque eu não estava entendendo o que estava se movendo atrás do senhor. Vocês perceberam que tinha um objeto ali se movendo? Depois que eu vi, professor Sérgio, é uma bolsa. Quando aumentou, digo, olha, tem ali um fenômeno parapsicológico. Acho que o Djalma, eu ventilador... percebi, cara, eu percebi, fiquei meio assustado também. O que é aquilo ali? Professor Sérgio, a dificuldade que eu tive de obter material sobre o jogo de búzios foi incrível, né? Para falar. E é como o senhor falou, é uma tradição oral, é cada terreiro que vai dizer. Aí eu fiquei tão feliz quando eu encontrei a dissertação do Daniel Lopes, porque eu disse, eu vou seguir o que ele fala, já que ele é um babalorixá. E, por fim, né, é muito temeroso mesmo falar da parapsicologia, cruzando com a religião, porque o outro entende realmente isso. Quem não é da parapsicologia tende realmente a ver que nós estamos anulando o fenômeno religioso, né? E aí eu tenho muito cuidado, eu não falo assim com todo mundo, entendeu? Mas corremos sempre os riscos das críticas, né? Eu me posiciono como psicólogo, precisa conhecer o fenômeno parapsicológico, porque, como o professor Sérgio disse, existem pessoas cujo a condição psicopatológica está mascarada numa performance espiritualista. Hugo, muito obrigado. Hugo, super atarefado, uma pessoa que, como todo professor, né? E aí, mas ele sempre ali, estou aqui para o que deve estou à disposição e numa horizontalidade de relação que me deixa assim muito à vontade de conversar com ele. O Wellington, você tem toda a minha admiração, porque eu sei tanto das suas pesquisas quanto da sua esposa, tá? E o professor Sérgio, que eu conheci agora, né? Depois que eu conheci diversos padres, eu me encantei pela teologia, sabe? E depois, quando eu li o Antes que os Demônios Voltem, do Padre Quevedo, 520 páginas, eu também me encantei muito pela teologia e o estudo da demonologia. Gente, muito obrigado, tá? Eu estou maravilhado aqui, encantado com a presença de todos vocês. Agora tem essas palminhas aqui, eu dando palma aqui. Mas tem essas reações. Vamos lá. Eu gostaria de convidar agora o professor Wellington e o professor... Eita, desculpa, eu botei aqui para o Djalma, não assisti, não sei o que foi isso, não. Começar a assistir. Desculpa, Djalma, se estiver me escutando. Está me escutando, Djalma? Foi sem querer. Ó, eu gostaria de convidar o professor Wellington e o professor Sérgio para a gente se reunir. A gente sai e depois volta para esse mesmo link, naquele outro link que eu mandei. Se quiser, eu posso mandar até no WhatsApp para ser mais rápido, tá? Para o e-mail de vocês, só para a gente ver a questão da nota, ver os critérios. Pode ser rapidinho? Mande pelo WhatsApp, Hugo, por favor. Vou mandar agora. Manda agora. Tan, 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 tan. Ô, Djalma, nem para graça eu estou bom hoje, que eu estou com essa boca, tá parecendo que está doendo tudo aqui. Francisco, meu cara, mandei uma mensagem para você agora há pouco. Não, peraí, eu não posso deixar de falar. Peraí, só um minutinho. Fica à vontade. O Francisco está fazendo a gente passar mal aqui. Ele está num lugar belíssimo e bebendo um caneco de chopp ali. Ô, Francisco, eu estou no sertão, no calor. Próxima vez você convida a gente. A vontade é grande. Ele disse que ia me chamar para uma tal da piscina perto da casa dele, e até hoje eu estou esperando por esse chopp. Ô, professor, eu espero que o senhor um dia apareça por aqui, já está convidado para conhecer Maceió, não sei se já conhece,
Conheço, mas eu sempre gosto de voltar. Já Não está aceitei. convidado. Quem sabe, quiçá, brevemente, a gente não está lhe trazendo para uma palestra nos nossos encontros, porque tem Muita certas alegria. pessoas que são tratantes que a gente espera alguns anos, e de Recife para cá, nunca veio nos visitar, e olha que a gente implora pela visita. Mas tudo bem, a água de coco de Recife deve ser diferente da nossa. Professor Sérgio, o senhor não me olha estranho, não, que o senhor sabe com quem eu estou falando. Mas, bom, desculpa a brincadeira de Djalma, indo direto para o ponto. Djalma, eu gostaria de comunicar a todos e todas, com imenso prazer, uma extrema felicidade, muito menos pelo fato de ser orientador, e muito mais pelo fato de ter acompanhado a trajetória do Djalma, na sua paciência, na sua cautela, repito tudo que eu já falei anteriormente, na sua destreza, no seu alto rigor científico. Djalma, todos aqui, com unanimidade, a conversa foi tão breve, a gente falou sobre outras coisas, inclusive, Djalma, do curso do professor que você divulgou e que vamos tentar divulgar e ver se a gente leva os nossos alunos, seria muito importante. Mas, olha, Djalma, a conversa foi breve, sabe por quê? Porque o professor Wellington rapidinho disse, olha, todos os itens, o máximo, o professor Sérgio também, eu também, ou seja, sua nota é 10. Parabéns, Djalma, nota 10 para a sua defesa. Eu acho que foi o 10 mais unânime, o 10 mais garantido que eu já participei de todas as bancas que eu já participei. Djalma, muito, muito, muito parabéns. Não sei se professor Wellington, professor Sérgio, Djalma, alguma palavra, fiquem à vontade para a gente partir para o encerramento e finalizar essa noite. Felicidades. Wellington, eu quero estar sempre aí em contato contigo. Você sabe que eu tenho uma história de vida que me conectou ao fenômeno parapsicológico, né? Coisas da minha adolescência, entrada no Édipo, conflito, e que foi levado para o mundo espiritual, e depois eu entendi onde estavam as causas. E a grande curiosidade no mundo espiritual veio por conta dos traumas, né? Que se associou a questões religiosas. E, professor Sérgio, estou encantado de ter um teólogo aqui nessa banca, toda a minha admiração. Abraço, gente, estou muito feliz. Parabéns, Djalma. Quero parabenizar, dizer que, veja, não sei se vocês sabem, o meu mestrado é em ciência da religião, então eu vejo o seu trabalho como um trabalho que vai estimular muita gente. Quem sabe boa parte desse grupo aqui se sente estimulado a desbravar, ser pioneiro às vezes, alguma coisa difícil, por outro lado, dá um enorme prazer e é de uma importância muito grande. Então, parabéns pelo trabalho, continue firme neste mesmo tema, abrindo outras fronteiras. Parabéns. Professor Sérgio, alguma fala? Alguma consideração? Professor Sérgio, aquele microfonezinho, a gente não está lhe ouvindo. Queria mais uma vez lhe parabenizar, Djalma, pelo trabalho, pela riqueza do trabalho, também Hugo, pela orientação, todo o esforço aí com a ciência da religião, e também dizer, eu acho que você pode, uma contribuição interessante, se você fica nessa pegada, nesse diálogo, pensando outras questões, eu acho que incentiva e amplia os estudos da psicologia, da parapsicologia, tem tudo a ver, tá? Obrigado aí. Ô, Djalma, agora eu fiquei em dúvida se atrás dele naquele momento era o gatinho ou era a sacola. O agora, é quando ele chega. Era o gato. Eu queria agradecer muito, mas muito, a presença, a atenção, a forma tão prestativa com que nos receberam e com que participaram de nossa banca avaliativa, da banca de avaliação do TCC de Djalma, ao professor Sérgio Vasconcelos, ao professor Wellington Zangari. Eu, pessoalmente, professor, a gente está faltando aquele artigo, né? Wellington, também só a título de informe, eu trabalho muito com orientação do Sérgio, porque foi ainda a época do nosso doutorado, psicanálise. Aí tem alguns textos publicados, para minha felicidade, equalizar assim, porque foi difícil conseguir algumas rejeições, e a gente depois conseguiu também, foram alguns. Acho que eu tenho pelo menos 4 nesses últimos 7 meses, e fiquei muito feliz. E aí eu queria, nesse sentido,
deixar as portas abertas para que, quem sabe, a gente não possa dialogar ou trocar figurinhas nesse sentido, trabalhar psicanálise com a parapsicologia, enfim. E, professor Sérgio, vamos voltar a publicar, tá faltando nada para a gente voltar, porque é sempre uma honra estar publicando com o senhor. Djalma, um parabéns, obrigado, Natasha, pela participação, Sebastião pela participação, Francisco, Samara, eu acho que são os que eu estou vendo aqui agora, e o professor Wellington e o professor Sérgio. Dou por encerrada essa defesa da banca de TCC para especialização de ciência da religião e ensino religioso do Instituto Federal de Alagoas, campus Benedito Bentes, do aluno Djalma Lopes, que tirou 10. Parabéns, Djalma. Dou por encerrado. Até mais a todos e todas. Tchau, tchau.